você tem as pesquisas entre os evangélicos e os católicos, a frequência dos católicos na igreja é infinitamente mais baixa do que a dos evangélicos. Então você tem esse centro de capital social, vamos dizer assim, né? Das pessoas se encontrando, das pessoas se relacionando, dela conseguindo emprego para o irmão, conseguindo emprego para a irmã, fazendo negócios e parcerias com eles, tal. E além, justamente por essa moralidade e por esse exercício de disciplina e autocontrole que torna a pessoa mais confiável, né? Então você cria uma rede... E que muda a vida efetivamente, porque à medida que determinados hábitos, vamos lá, se o sujeito bebe demais, ele consegue na igreja ser convencido a parar de beber, sim, ou pelo menos parar de se bebedar. Se ele tem não sei quantas famílias ou gasta dinheiro, né? Se ele passa a se concentrar na família dele, a vida dele muda mesmo. Claro. Inclusive, ele pode pagar o dízimo. Claro, claro. E você tem uma vida que adolescente e jovem muitas vezes está voltada para o hedonismo, para o prazer, para a celebração. Sim. A gente sabe, né? Enfim, principalmente anos 60, 70, etc. E aí, a partir dos 30, você começa a repensar na vida, você começa a pensar em novos propósitos, você se estabelece uma outra disciplina. E a igreja ajuda a trabalhar isso muito fortemente. E nas periferias, é o que todo mundo diz e é real para quem viveu e acompanha esse processo, você teve uma transformação de bares em igreja, você antes tinha só bar, só boteco, aqueles botecos das chacinas que eu estava falando, era a coisa mais presente e que tinha em grande quantidade, e esses botecos foram competindo com as igrejas, sendo substituídas por igreja, lideranças comunitárias surgindo a partir desse discurso. Então, é uma forma de você encontrar uma maneira de viver nas cidades, inventar uma cultura própria, cria uma nova identidade cultural, uma nova forma de estar na cidade de São Paulo, uma nova forma de lidar com o mercado, uma nova forma de sobreviver, de sair da miséria, que veio de baixo para cima. Para mim isso é surpreendente. A gente falava, não, a gente vai educar vocês, a gente vai levar civilidade para vocês, e não deu conta, e quando viu, eles muito criativamente foram encontrando soluções pela igreja e pelo fuzil também. O PCC também é uma solução incrível, para lidar com o crime, com um dos mercados mais bilionários do mundo, né? O mercado das drogas. Eles conseguiram rearranjar uma gestão profissional de lidar com o crime a partir das prisões, quando estava todo mundo preso, que fez com que eles continuassem ganhando dinheiro, ganham em dólar hoje, estão lavando dinheiro geral na economia. Então foram soluções que foram criadas na miséria, onde a gente só via ignorância e só via violência, mas tinha inventividade e soluções estavam sendo criadas. Independente de julgamentos aqui, certo ou errado, por isso que eu falei aconteceu. De menoscabo, um equivocado menoscabo dessas pessoas. Exatamente. E quando você tocou no PCC, então chegou aqui a uma questão que eu acho que é fundamental. Como é que o crime organizado, e eu sei que no Rio e em São Paulo são maneiras distintas, até numa passagem desse livro você diz porque que é mais fácil centralizar no Rio do que aqui, né? A centralização do PCC aqui é de uma outra natureza, porque as periferias são complicadas, diferente do morro. Mas, de qualquer modo, Rio e São Paulo e Brasil afora... Qual é a relação do crime com essas igrejas? É de respeito, é de conflito, de lado a lado. Você não toca na minha coisa que eu não toco na sua. De colaboração. De colaboração. De convívio. Porque você me fala, o sujeito, há pouco você falou, né? O sujeito chegou aos 30 anos, tem 500 pessoas que querem matá-lo, ele quer matar um monte de gente, e ele se converte. Quando ele se converte, o crime realmente deixa... Agora ele se converteu e deixa ele quieto lá? Sim. Sim. Isso, como claro, óbvio, alguém vai me dizer, não, teve tal pessoa que... Não, estou falando em regra, claro. Em regra, sim. Porque é a porta de saída. É a porta de saída do crime e todos respeitam, e todos se veem nessa situação, e todos respeitam o seu filho pode entrar nessa situação. Então, manter uma porta, uma válvula de escape, parece ser consenso no crime que é necessário. Isso é muito interessante. É interessante mesmo. Em vez de caixão e cadeia, né, que falam o crime é caixão ou cadeia. Bom, você tem essa válvula de escape, essa possibilidade, só que tem que ser real. Então, se você falar que saiu
saiu do crime e está fumando maconha na esquina, ou está ainda, aí você vai ter que responder. Então também tem essa... A conversão tem que ser para valer. Tem que ser para valer, e eles cobram isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma relação de convívio, porque os dois nasceram nos mesmos lugares. Então, o ladrão do PCC pode ter um irmão pastor, e ele pode ir na igreja do irmão, e tem um processo de redução de danos também aí. Bom, eu sou do crime, mas eu tenho uma certa consciência e respeito à liderança do pastor, isso acontece bastante. Mas eu trabalhei de duas formas. Uma coisa que eu acho muito interessante é que eles se aproximam na forma de produzir obediência, que a gente estava falando sobre essa capacidade de produção de obediência. O PCC... e isso para mim foi muito surpreendente também, porque eu trabalhava com a questão dos homicídios e via aquele pega para capar, né? E em algum momento, depois do massacre do Carandiru, eles começam a criar um discurso a partir da violência policial e do aprisionamento em exército. Tem 111 mortos no massacre, que é o seguinte, gente, a gente precisa parar de se matar porque o nosso inimigo é o sistema e a polícia. Vocês não estão entendendo, a gente tem que se ajudar. O crime fortalece o crime e o nosso inimigo é o Estado, é a polícia. Então, até brinco que a gente criou os nossos próprios jihadistas. São jovens suicidas que preferem morrer antes dos 25 anos a baixar a cabeça para o sistema. Então, eu não baixo a cabeça para o sistema. Beleza, vamos nessa. O nosso inimigo é a polícia. Você começa a trabalhar com as masculinidades periféricas, oferecendo um propósito de vida e uma autoestima de ser um bandido sangue bom, um bandido profissional, um cara que respeita as regras do crime. Você sabe viver no crime, você tem ética. Então, tem aquele papo do criminoso em São Paulo, né? Todo meio... respeito, tal, ele não cresce, tem respeito, ninguém é melhor do que ninguém, toda aquela ética, aquele proceder, né, que eles vão criando e criando uma nova carreira com mais profissionalização. Eles se transformam numa agência reguladora do mercado do crime. Eles passam a estabelecer regras, governo do crime. Uma master franquia. E não é... Eles criam uma agência, porque assim, o Rio é mais franquia. Eles têm uma burocracia imensa, né? Com sintonias em vários lugares. Você estabelece uma relação entre isso e a geografia de São Paulo e do Rio. Do Rio. Que são diferentes. São diferentes. E aqui você tem mais um discurso de classe. O crime como se fosse um trabalho. E você como um trabalhador da carreira do crime, vendo muito das influências das comunidades eclesiais de base, do novo sindicalismo, da formação da Igreja Católica na periferia, da construção de uma consciência crítica. No Rio você tem uma formação mais territorial, como se cada um fosse rei do próprio território. Aí você tem os sambas enredos, os banqueiros do bicho que patrocinam a escola de samba, você tem cor, hino, bandeira dos lugares. Então você tem uma Game of Thrones no Rio, né? Então são vários reinos. São Paulo é uma coisa mais fordista. E mais republicana também, né? Sim, mais republicana, o crime batendo de frente como uma luta de classes, quase um discurso que pretende fazer antissistema, anti-luta de classes e tal. E aí a igreja também, ela oferece propósito, ela oferece uma nova identidade, uma nova autoestima a partir de uma nova identidade. O PCC, no Estatuto do PCC, tem uma etnógrafa que compara com alguns mandamentos bíblicos. Eu queria perguntar, uma teologia também. É uma teologia de você respeitar e de você, a partir desse respeito, você assume uma nova identidade, passa a ter um novo propósito no crime. Da mesma forma que a igreja. Então, são formas de produzir autoridade, de produzir obediência. Justificação ética, inclusive. De justificar e criar uma nova forma de estar na cidade, de estar no crime, de estar nas periferias e tal. Então, eu comparo esses processos de produção de obediência vindos da horizontalidade, de baixo para cima, que para mim são interessantes. E aí, o PCC... E a igreja convive, se respeita e também são portas de saída, né? Toda essa complexidade. Mas aí o PCC começa a ganhar dinheiro, começa a se organizar, começa a acionar
as fontes produtoras de droga nas fronteiras, Paraguai, Bolívia, Colômbia, fazer um amplo network, amplas parcerias de venda de droga a partir do momento que começa a se organizar, vender para todos os estados, as facções se espalham para todo o Brasil, eles começam a vender para fora, ganhar em dólar, porque a cocaína é $80 mil o quilo na Europa e na Austrália é mais caro ainda. Você começa a acionar todos os continentes, fazer parcerias com outras máfias e esse dinheiro volta. Ele volta e passa a financiar empresas de ônibus, times de futebol, padarias, postos de gasolina, organizações sociais que passam a entrar na prefeitura, transporte coletivo. E aí... Campanhas eleitorais. Campanhas eleitorais. Essa municipal vai ser... Essa campanha municipal vai ser mais do que nunca financiada pelo dinheiro do crime, né? E aí eles ganham e crescem pela brecha do sistema, né, como eles próprios falam, e aí a relação, o cara que comprou, por exemplo, o segundo do PCC, tinha 7 Assembleias de Deus no Rio Grande do Norte, o Colorido, o segundo homem, abaixo do Marcola. E ele não era o segundo do PCC que tinha isso, era um empresário que dava dinheiro. Volta um pouquinho. Tinha o quê? 7 igrejas, Assembleias de Deus no Rio Grande do Norte. Mas não era o traficante. Era o empresário vinculado ao traficante que depois, com a investigação da polícia, se soube que estavam associados. Mas o pastor não sabia. Então você perde a origem do dinheiro. Então, com essa lavagem... O pastor não sabia que ele trabalhava no PCC. Em último caso, pro PCC. Não, ele orava, ele ministrava os cultos. Mas a contribuição do fiel ajudava a lavar o dinheiro. A lavar o dinheiro em cash, porque é uma boa forma de lavar dinheiro, né? Então, mas você perde as origens, né? Você tem relação com um empresário das empresas de ônibus, ou você tem relação com o dono do posto de gasolina, com o dono da farmácia, ou com o empreiteiro, ou com o do mercado financeiro que investe em criptomoedas e que tem um apartamento no Jardim Anália Franco de cobertura. E quem vai dizer que ele é criminoso? Não, ele é um cidadão de bem, talvez até bolsonarista e moralista, e aí você torna essa relação mais complexa, né? Difícil de separar o joio do trigo, né?